E eu peço a vocês, quando isso ocorrer, os que já entraram na aula, vai ficar no Microsoft Teams, fica registrado. Mas aqueles que caem no meio da aula ou no fim, qualquer coisa desse tipo, aí já está registrado. Mas aquele que não conseguiu entrar, isso acontece, faz um print da tela. Né? Por exemplo, hoje mesmo poderia ser que eu não conseguisse entrar. O que eu ia fazer? Um print da tela e mandar para a Aline. Né? Eu não fiz logo porque eu digo, ó, na verdade, eu já fiz até um. Eu já fiz até um. Quando deu umas 15 para um, eu fiz um print da tela. Para mandar para... vocês mandam para mim pelo líder e eu mando para a Aline. É importante isso aí. E hoje a gente está sem câmera, mas é isso. Vamos lá, não vai atrapalhar, não. Já mandei um zap para a Guida, eu estava só com minha internet móvel. Bom, e aí a gente tem que ter compreensão entre a gente, né? Isso é importante. Gente, vamos falar hoje sobre bovinocultura sustentável, né? E essa foto é antiga, né? Eu dei algumas aulas de permacultura, de bem-estar animal, com essa foto. Eu acho essa foto sensacional, né? Não pela exploração do animal nem do homem, porque se vocês estão vendo aí, né? Um dos setores, talvez para as pessoas que não tenham conhecimento, isso aí tudo é cana, gente. A foto não está bonita, né? Isso tudo é cana, né? Cana de açúcar para a usina. É uma foto muito antiga de uma usina que tem aqui perto. Quem vai para a Feira de Santana, usina Itapetingui ali do lado, acho que é Itapetingui. Essa usina foi de um grupo econômico grande, né? Onde existia uma exploração de mão de obra escrava, né? Foi denunciado em tudo, mas esses caras tinham uma influência, né, no governo muito grande. Mas essa foto é interessante, né? Você vê a que nível vai o homem de esforço e de exploração do próprio homem, né? A ação de mais-valia e a exploração do animal. Bom, imagina que peso um animal desse não está levando, mas a capacidade, né, que tem esse animal de trabalho. E o homem, pela exploração, né, ele pelo dinheiro que as pessoas falam em democracia, na verdade, a gente não está tendo democracia, a gente está tendo neoliberalismo, que é totalmente diferente de democracia. Mas isso é uma outra história, isso é para quem estuda a história e para quem, às vezes, consegue aprender a saber escolher, né? Isso, na verdade, é neoliberalismo, que, infelizmente, deveria vir como uma coisa boa, né? Mas veio com o dinheiro acima de tudo. Vamos lá. Então, vamos nos deter na bovinocultura sustentável, né? Hoje, no mundo, se fala em sustentabilidade. E vamos aprender o que é essa palavra na acepção da palavra, né? Vamos falar um pouquinho da evolução da pecuária. As produções pecuárias no mundo, né? Através das necessidades, o homem começou a produzir, né, seus alimentos. Então, no início, nós éramos nômades, né? Vamos pegar do Paleolítico para frente, nós éramos nômades, e a gente era praticamente catador, né? E com o tempo, a gente começou a ter o hábito de guardar comida, né? Começamos a nos reunir, né? Formar grupos sociais, pequenas tribos, depois comunidades, e assim foi, até gerar cidades. Geralmente em locais onde tinha água, caça e vegetais, ou
capacidade de produção de vegetais para alimentação, para reserva. Começamos a aprender as estações do ano, e daí começamos a aprender que em algumas estações existia a escassez de alguns alimentos, tanto animal como vegetal. Daí o homem também começou a produzir seus artefatos, né? Porque quando a gente pensa em pecuária, erroneamente só se pensa em alimentação. Mas a pecuária é muito mais do que alimentação também, né? Ela gera artefatos, camisas, calças, né? Artefatos de casa, cobertores, né? Pente. Tem uma série de objetos que as pessoas não se dão conta que são gerados pela pecuária, né? Uma série de objetos. Fora isso, medicamentos que são fabricados com substâncias produzidas pelos animais. Uma cara que atenta para mim, a gente tem que começar a representar isso, porque tipo, a gente não mostra nada, a gente não faz nada. Seu microfone está aberto, meu amigão. Fecha aí para a gente. Obrigado. Valeu, Creso. Então, os abrigos, o homem começou a fazer os abrigos, né? E aí o couro dos animais serviam de abrigos também, né? A cobertura, e de casacos, e de tantas outras formas, as ossaturas serviam para estruturas. Ainda em alguns locais, algumas tribos, ainda se usa isso. Gente, a gente está aqui no nosso conforto hoje, né? Muita gente não sabe nem que existem comunidades ainda que praticam canibalismo, né? Várias. Então, e outra coisa, quantas comunidades não têm direito ao que comer, né? Não tem comida suficiente, né? E vive realmente da caça. Isso existe ainda no Brasil, viu? Não estou extrapolando, não. Então, ó, com a evolução, né, começou a se ter as exigências do mercado consumidor. O homem evoluiu, começou a produzir os alimentos, começou a produzir esse excesso de alimentos e começou a vender alimentos, né? Ora, eu vou vender uma carne diferenciada ou uma carne porque aquela pessoa, ela não produz carne, né? Veio a Revolução Industrial, né? E começou a ver, aí eu já estou pulando, já lá para frente, passei pelo medieval, passei por tudo, e já estou lá para frente nas exigências do mercado consumidor. E o mercado consumidor começou a exigir qualidade, volume. Com o tempo, com os estudos, com o raciocínio crítico, o homem começou a se voltar, né, uma parte da sociedade começou a se voltar para como era gerado aquele alimento, né? Ora, eu estou comendo aqui a carne desse boi, mas como é que esse boi foi morto? Será que ele foi morto foi abatido numa condição de higiene? Que caminho tomou essa carne? Como era ele criado lá na fazenda dele? Né? É muito comum, a gente sabe disso, quem vai ali daquela região de Tucano, antes de Tucano um pouquinho, né? Até Bendengó, a gente vê áreas e áreas devastadas em regiões que não era para ter passado o correntão, né? O correntão ele é passado com o trator e sai arrancando tudo quanto é árvore. Ali era uma região de transição de Caatinga, que virou uma região de Caatinga, de sucessão, porque foi tudo arrancado pelo correntão, pelos coronéis. Os coronéis que falam eram os donos de terra, né? Alguns que herdavam das capitanias hereditárias, né? Várias famílias, e outros que compravam e outros que se apossavam daquela terra e viravam os coronéis, porque detinham muita terra
e criavam muito gado, e aí eles viravam os coronéis. Não era coronel de fato, de exército, mas era coronel porque mandava na região, detinha o poder econômico da região. E o mercado consumidor, na sua evolução, né, ele começou a dizer, peraí, eu quero saber se está havendo qualidade, né, na produção desses animais. Começou a se descobrir que os animais, se sofressem durante o seu período de cria e recria e engorda e até o abate, que a carne viria com hormônios e substâncias que não fazem bem ao homem. Começou a se descobrir que, como mostra essa foto aí, que ter um sombreamento no pasto dá um conforto ao animal, melhora a produtividade, aumenta o ganho de arroba, aumenta a produção de leite. Que imagine num momento de sol, o animal vai procurar uma sombra no pasto que não tem um sombreamento, ele começa a sofrer por estresse calórico, por falta de conforto, e daí a fisiologia dele para a produção de carne, para a produção de leite, para a produção de pele, para a gestação, para a produção de sêmen, para o que for. Na hora que o estresse chega e libera o cortisol e todos os outros hormônios do estresse, ele começa, e inibindo os outros hormônios, né, flavonoides, serotonina, né, melatonina também, eles começam a fisiologicamente não trabalhar para uma boa condição de produção e de vida, né? Então, o sombreamento, ele é um dos fatores hoje que se faz para que tenha uma melhor condição de vida desse animal. Ora, com a evolução da sociedade veio a evolução, né? Nós temos a imprensa, que é quem faz essa divulgação toda. Hoje, com as mídias sociais, não só a imprensa faz essa divulgação, eu, você, qualquer um outro, às vezes a pessoa está lá no interior do interior, tem um sinalzinho, né, de internet, ele faz uma foto e mostra maltratos, e mostra manejos errôneos com o animal. Então, a influência da imprensa no mercado, existe a influência boa e a influência ruim, né? Mas a influência boa fez com que as pessoas, os cientistas, os pesquisadores, eles começassem a pesquisar sobre a influência da qualidade de vida do animal, do manejo, né, do animal no curral, sem gritos, né, direcionando esse animal, o que traria de benefício para a produção, para a bovinocultura, da hora que a vaca emprenha até a hora que você consome a carne, o leite ou os derivados, né? Até na qualidade do couro isso influencia. A influência também da medicina humana, né? Isso houve uma influência muito grande. Olha, você coma a carne inspecionada, né? E a carne inspecionada exigiu os padrões, né? Inclusive, não só isso, a carne inspecionada, ela tanto existe os padrões de sanidade, como também de qualidade, né? E essa sanidade passa por tantos outros problemas, né? De carne estragada, mal conservada. Hoje existe uma cadeia de inspeção, né? Desde do abate até a prateleira lá no mercado, né? Ou nas boutiques de carne, ou nos laticínios, muito grande. E se descobriu várias doenças correlacionadas, né? Que são zoonoses, e isso fez com que o ser humano montasse uma cadeia na produção. E também a influência da vaidade, da moda, né? Hoje a gente fala assim do marmoreio, é a melhor carne. Poxa, mas se a gente for pensar, qual é a melhor carne? Vem uma interrogação muito grande. Será que é a carne do Wagyu, do Angus, como nós já discutimos aqui em algumas aulas, né? Por que ele é a melhor? E se alguém gostar de uma carne com
pouco marmoreio ou sem marmoreio, né? Não com tanta maciez, mas com suculência, né? Uma carne tenra, mas com sabor. Por que o sabor é só da gordura? Será que não existe uma certa indução da imprensa, uma indução, né, do mercado consumidor, que é influenciado pela imprensa também? A necessidade, será que isso não é uma vaidade, uma moda? São questões que às vezes nos passam despercebido, porque a gente entra nesse clima, né, de a carne boa é a carne com marmoreio, e acaba não se dando conta de que eu posso ter uma preferência por outro tipo de carne. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu faço lombo aqui de Juiz de Fora, né? O lombo é do paulista. Quem tiver interesse, vai lá, bota na internet e vê o que é o paulista ou lombo, vê que grupo de carne é, que musculatura ele... Poxa, eu estudei isso na anatomia, ó, o grupo, qual é o lombo? Beleza. Você vai lá e vê. E vai ver o que é a Juiz de Fora, né? E eu, de vez em quando, eu compro uma Juiz de Fora boa, quando eu vejo que é um corte bom, um peso bom. Sempre carne inspecionada, né? Aquela história de, não, eu gosto de carne fresca. Tá, mas ela não é tão é uma carne congelada e descongelada. Ela me dá uma garantia de sanidade muito maior quando eu congelo, principalmente quando eu congelo o carne de corte. Então, voltando, eu faço de Juiz de Fora. Fica delicioso, uma panelinha de pressão, a cebolazinha inteira dentro na panela de pressão, ponto, ela fica molinha. E a Juiz de Fora, ela é deliciosa. Ela é deliciosa. Então, mas eu não é de nenhum bovino especial, bovino mesmo comum, né, que eu compro em açougue. A questão é você saber se aquele peso é bom ou se não é bom, né? Se é de carne mole, se aquela Juiz de Fora não está no peso, porque a Juiz de Fora era grande. Então, quando eles dividem a Juiz de Fora, tem um pedaço mais duro, que é o mais perto dos ligamentos, né? Dos tendões, e os mais moles, que estão mais para o âmago, para o meio da musculatura. Né? E fica uma delícia. Fica aqui, o pessoal diz, rapaz, que carne é essa e tudo mais, eu acho de fora. Né? Botar um temperinho, então, também ela entra nessa questão de mercado, né? E de sustentabilidade. Ó, eu vou criar Angus, né? De forma sustentável, seguindo, né, o que a Embrapa preconiza como bem-estar animal. Entro até no programa da Embrapa e me certifico. Hoje em dia tem programas para você certificar de que está no programa, utilizando manejos de bem-estar animal. E isso vale, isso é uma garantia de mercado para você. E aí, dentro do sistema de produção, eu tenho alguns sistemas alternativos na produção de nutrição. Eu tenho diferentes espécies, né, aqui só para ilustrar vocês, com diferentes necessidades, né, em termos de carboidratos, em termos de proteína, em termos de gordura, em termos de minerais. E muita gente para aí na nutrição, mas existe ainda o nutriente mais importante, que é a água, né? Ora, se eu consigo manter uma água de boa qualidade para o meu rebanho, eu vou ter, né, um sistema digestório de qualidade, eu vou ter menos contaminação, menos utilização do sistema imunológico para combater as pequenas infecções, né, trazidas por uma água de má qualidade, né? E aí eu vou conseguir ter um animal também de melhor qualidade. Então, a nutrição ela vai depender das espécies. No nosso caso, a gente está falando dentro dos sistemas alternativos da espécie bovina e bubalina, né? E eu tenho diferentes necessidades de teores e qualidades de carboidrato, teores e qualidades de proteína,
teores e qualidades de gorduras, balanceamento de minerais. Quando a gente fala balanceamento, é a correção entre a quantidade e percentual de um e outro macro e micro mineral dentro da oferta, né? De lá da mistura mineral que eu estou oferecendo ao meu rebanho, e a água. A água também é importantíssima. Gente, dá uma pesquisazinha, veja quantos % é de água que você tem no seu corpo. O seu corpo é constituído de quantos % de água? Eu tive a infelicidade de 2 vezes na minha vida, eu não trabalhei só com veterinária, eu trabalhei na Petrobras também, eu tive a infelicidade de ver 2 corpos cremados, né, por alta tensão, lá na Petrobras. E aí vira carvão. Ora, se virou carvão, tirou toda a água, né? Então queimou tudo, tirou toda a água. Gente, é degradante você ver que aquele carvão ali, aquele pedaçozinho, aquele rolinho de carvão foi uma pessoa. Ali você tem ideia de quanto você realmente é constituído, né? Sua constituição do corpo, quanto tem de água. Não é diferente nos animais, né? O maior percentual de constituinte do corpo é água, né? E aí vale uma chamada de atenção para vocês. Quantos % de água é constituído a estrutura orgânica de um bovino ou de um bubalino, né? Isso é importante a gente ter na cabeça. E por isso que a oferta de água é importante. Quanto um bovino bebe de água por dia, né? Quanto um bubalino bebe de água por dia? E quanto ele come? Veja, procure saber e veja a diferença. Ora, ainda tem uma outra questão. A maioria das gramíneas é constituída entre 60% a 80% de água. Tem gramíneas de até 90% de água. Tem forrageiras de 98% de água, 95% de água. O caso das cactáceas, né? Da palma forrageira. E por isso que é interessante a gente ter esse conhecimento para saber sistemas alternativos de produção, né? A constituição dos alimentos, para eu saber quais são as necessidades, para poder suprir as necessidades do meu rebanho. Se eu não tenho um estresse nutricional, né, eu posso também, no meu manejo, acabar imputando um estresse nutricional. Mas se meu animal não sofre estresse nutricional, logicamente ele vai ter uma qualidade de vida e de produção bem melhor. Os alimentos, eles são influenciados pelos climas, né? Por exemplo, eu aqui na orla produzir alfafa, não tenho como, né? Gramíneas, forrageiras de um modo geral, até frutas, né? A gente diz assim, eu não consigo plantar tal fruta em tal clima, né? O clima ele é limitante. Então, os alimentos são influenciados pelo clima, pela altitude, né? É importante a gente saber isso, pela longitude, pelas fontes de alimentos, né? Por exemplo, eu tenho um local onde existe uma plantação de algodão muito grande, né? E eu tenho um resíduo de algodão. Eu posso utilizar esse resíduo de algodão para a formulação de ração. Por exemplo, o nosso oeste, né, o oeste da Bahia, é rico em resíduos de soja, de algodão, de milho, e todos eles, né, a maioria deles, servem para constituir rações e suplementos para alimentação animal. Então, é importante eu saber as fontes dos alimentos e o seu local, para poder ali aproveitar para transformar aquele resíduo em leite, em carne, né? Os alimentos vegetais, né? Então, existem
várias influências desses tipos de alimentos em termos de sua constituição. Eu tenho o milho, que pouca gente sabe, mas o milho, a cana são gramíneas, né? O bambu é uma gramínea, né? A maior gramínea do mundo é o bambu, o que é uma leguminosa, né? A alfafa é uma leguminosa, a cunhã, como é o nome dela? A leucena, né? Eu tenho leguminosas arbustivas, herbáceas, jitirana, né? A gente tem muito no estado da Bahia jitirana, mas ela é uma leguminosa sazonal, né? Ela gosta de locais baixos e úmidos, e só dá numa época do ano. Mas quando dá naquela época, por exemplo, vaca de leite pastejando onde tem jitirana, ela aumenta o volume de leite muito e melhora a qualidade do leite. Então, esses vegetais, eles têm uma influência muito grande. Alimentos animais. Professor, alimentos animais para animais, sim, farinha de osso, farinha de sangue, farinha de pena, né? Óleos, né? De peixe e tantos outros óleos de origem animal que você utiliza na alimentação animal. Então, existem algumas rações, né? Na linha de bovinos. Hoje em dia é proibido, mas tem muita gente que ainda usa farinha de osso, farinha de sangue, para aumentar o nível de proteína. A farinha de sangue aumenta muito o nível de proteína, mas, ao mesmo tempo, ela diminui a digestibilidade da ração. Porque são proteínas pesadas, de difícil digestibilidade pelo rumen. Gente, ter proteína alta não quer dizer que tenha aproveitamento alto, porque depende da qualidade da proteína que eu estou colocando ali, né? As outras profissões, tirando nutrição, podem errar isso, mas nós estamos mais próximos dos nutricionistas do que as outras profissões todas, né? É difícil outras profissões da nossa área, da área de saúde, entender tanto de nutrição como a gente. E quando a gente vê um veterinário que não entendeu de nutrição, pode afastar ele, porque nutrição é a base de tudo. Nutrição é a base de tudo. Quem não leu o Andrigueto de nutrição, não consegue, por exemplo, chegar aqui para bem-estar animal. Eu já vi tanta gente na área de cão e de gato falar de maus tratos, disso, daquilo, não, porque jogou o gato, porque não canta aquela musiquinha Tirei o Pau no Gato, não sei o que lá, tá. Tudo isso é porreta. Tá aí, o que você entende de nutrição que você dá aos seus animais? Não sei. Ele nem sabe que ele está causando estresse nutricional no animal quando ele não sabe o que é bom para um animal comer, né? Mas fica mais naquele âmbito de vamos reclamar, vamos ser bonitinho na mídia, né? Eu coloquei a mídia lá, mas no fundo, e a sua obrigação que é estudar e saber passar uma boa nutrição? E, gente, muitos problemas de saúde em pets são de origem nutricional. Muitos problemas de saúde em bovinos e bubalinos são de origem nutricional. Porque se o animal estivesse lá na natureza, selecionando o que ele queria comer, dificilmente ele teria a maioria das doenças que ele tem hoje, né, de origem, por exemplo, uma alcalose, uma acidose, né, cólicas em cavalo. Tudo isso se dá devido a má gerenciamento na nutrição. Então, é importantíssimo a gente saber, até que existe, sei lá, numa condição, e a pessoa diz assim, não, então nunca vou dar farinha de sangue, nem farinha de carne, nem farinha de pena, nem farinha de peixe para o animal. Tá. A natureza, ela reage, ela está mostrando a gente agora com essa pandemia, de um jeito que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle, a gente tem que se proteger, mas a gente não tem controle. Sabe-se lá se algum dia a gente vai ter que usar alguma farinha de resto animal para alimentar o próprio animal? Então é bom que a gente saiba e estude como usá-las, para que usá-las, por que usá-las, né?
e quais são as prevenções que eu tenho que tomar de sanidade para poder usar uma farinha de osso, uma farinha de sangue, né? Tudo isso aí. E elas foram proibidas, decreto-lei do Ministério da Agricultura, devido ao mal da vaca louca, né? As cefalopatias espongiformes. E aí nós temos que nos preocupar também com os minerais. Os minerais são importantíssimos, né? Os minerais são importantíssimos nessa cadeia alimentar, nessa qualidade de vida, né? Cobalto, selênio, né? O enxofre, eles fazem parte de toda a cadeia metabólica. Minerais e vitaminas, né? As vitaminas estão também correlacionadas. E aí, nós temos as questões de oferta de alimentos. Quando você vai para a fazenda, né, você vê lá que tem um tipo de gramínea, um tipo de forrageira, de leguminosa, de oleaginosa, de cactácea, que servem como forrageiras, né? Tanto eu tenho na parte de pasto, como eu posso oferecer. Fora isso, os farelos, os concentrados, né? Que são oferecidos. É importante, às vezes, a gente não se preocupa com a disputa de coxo. A gente chama de disputa de coxo. A gente bota o coxo lá e esquece de planejar o dimensionamento do coxo. Bota um coxo que cabe 4 animais, mas o nosso rebanho tem 10. Nessa disputa de coxo, alguns animais vão ficar para trás, vão ficar sem comer, porque sempre vai existir, né, na natureza os animais dominantes. Não é só o homem que tem isso. Qualquer animal, qualquer espécie animal, vai ter sempre os dominantes. Os dominantes vão se fartar e depois aquela sobra que fica é que os outros animais vão comer. Então, é importante na oferta de alimentos se ter o dimensionamento. É muito comum em propriedades a gente ver que não existe dimensionamento de pasto. Um local onde cria 300, mas o produtor quer criar 500, 600. Um local onde cria 500, o produtor também só querer criar 100. Então, existe a subutilização, mas existe também a superutilização. Hoje em dia, a gente não tem um estudo mostrando isso, mas hoje em dia se acredita que existe um grande percentual de superutilização de áreas onde se pratica a pecuária. Porém, quando se há um estudo dessa área em relação ao rebanho que nós temos, por exemplo, se a gente pegar a Austrália, né, que pratica muita produção a pasto também, e a África do Sul, nós vamos ver que nós utilizamos 10 vezes mais áreas por cabeça do que a Austrália e a África do Sul. Então, se a Austrália utiliza 1 hectare por cabeça de bovino ano, uma unidade animal por hectare ano, né? Uma unidade animal são 450 quilos. Se eu utilizo 450 quilos de bovino bubalino por hectare ano, né? Lá na Austrália, isso é dividido por 10. Né? Então, lá na Austrália se utiliza 1 hectare, aqui se utiliza 10 hectares por cabeça. Né? A relação é inversa. Eu não estou dizendo que é os 10, né? Porque eu não sei esse dado exato, mas a gente sabe que é 10 vezes mais a quantidade diária para a criação de 1 cabeça por hectare ano. Lógico que existem terras degradadas, que existe como a gente diz assim, em muitos casos o pecuarista é gigolô de terra, principalmente no norte do país, né? Abre-se a fazenda, 10, 20 anos depois, se fecha a fazenda porque ali não dá mais nada, ele não investe na terra, desmatou geralmente Mata Atlântica,
A Mata Atlântica ela é sustentável e sustenta o solo enquanto ela vive. Depois de descoberta aquela terra que não é lá de boa qualidade, né? Ela começa a se degradar nos seus nutrientes. No início, o capim cresce muito forte, até 10 anos, mais ou menos, 5 a 10 anos, vai depender da qualidade do solo, em termos físicos e em termos de composto orgânico, e daí em diante ela começa a degradar. Todos já sabem disso, né? Nós vimos ontem, né, uma pesquisa de que foi o maior desmatamento de todos os tempos no mês de abril. É uma coisa avassaladora o quanto se avançou os desmatamentos. Mas para quê? A questão é maior você entender o porquê. É porque ali vão se jogar rebanhos e rebanhos, né? Que produção de carne, a pasto é muito barata, né? Diminui muito o custo do quilo por hectare por ano. E isso faz com que tenha uma lucratividade grande. O que está acontecendo? Desmatamento indiscriminado para exploração de pecuária, mas é só de pecuária, professor? Não, exploração de madeira também. A pecuária vem depois da exploração da madeira, e olha que é a mesma área. Então, eu tiro a madeira, ganho muito dinheiro, porque são madeiras nobres, né? E vai tudo para o mercado clandestino, e as pessoas ficam bilionárias com isso. E daí da madeira, depois eu coloco ali aquelas terras, né? A gente está vendo hoje mesmo, eu não estou perdendo uma série que tem na Globo, que é a Aruana, né? As aruanas, eu não estou perdendo, porque aquilo ali é verdade pura, o que está acontecendo no dia a dia nosso, né? Então, depois de exploração da madeira, vem a exploração do minério, quando tem minério, e depois a exploração, ou concomitantemente, com a exploração da pecuária, né? E a pecuária bovina. Então, esses caras, eles ficam milionários, né? E isso está acontecendo no Brasil indiscriminadamente, né? Faroeste perde longe. Faroeste perde longe. Isso é uma realidade. Isso agora não tem declaração política, não tem declaração, não existe, isso é fato, né? O mundo já alertou para isso, e isso é fato. Então, a gente está havendo uma degradação muito grande, né? Nós vamos sofrer depois nós vamos sofrer muito. E aí vai se esquecer do que está acontecendo agora. Ou se lembrar, vamos esperar que se lembre, né? Bem, voltando para o nosso rebanho de bovinos e bubalinos, sempre eles vão ter uma preferência por fonte de alimentos, né? Eu coloco lá no pasto, ele vai pastejar a leguminosa primeiro, a gramínea que ele mais gosta, ou a forrageira que ele mais gosta, seja ela qual for, depois ele vai pastejar a que menos gosta. E daí assim, numa ordem de preferência. Essas preferências do rebanho bovino e bubalino, eles têm tudo a ver com a palatabilidade e, em segundo plano, com a nutribilidade, né? Em primeiro plano, a palatabilidade, né? Aquela planta é mais palatável. E em primeiro plano, palatabilidade. Em segundo plano, a nutribilidade. Eles têm uma correlação que em alguns momentos é direta, em alguns momentos é inversa, né? Mas, sim, o bubalino vai ter preferência. E dentro das gramíneas ainda tem uma questão. Gramíneas mais novas vão ser mais apetitosas. Então, geralmente vai se pastejar aquelas gramíneas mais novas, né, quando não se tem um crescimento, vamos dizer assim, homogêneo, e depois as mais velhas, que estão com teor de fibra mais alto, né, e não vai nutrir tanto o animal. E o modo de se alimentar. É importante nós sabermos que os bovinos aprendem o alimento dele com a língua, né? Então, como é que o bovino come? Cabeça baixa e com a língua. Em algumas árvores, né, por exemplo, o rebanho guzerá, ele tem uma aptidão de pastejo de cabeça alta. O que quer dizer isso? Eles têm a habilidade de pastejar arbustos, né? E algumas árvores de tamanho menor, de galhos menores, que têm alguma
alguma folha ou alguma fruta suculenta para eles. Então, o modo de se alimentar é importantíssimo. Eu saber que algumas raças dentro da espécie, elas têm uma habilidade de pastejo diferente. Elas têm uma preferência por gramíneas diferentes, né? E saber como é que o boi, como é que o bovino e o bubalino se alimentam, aprendendo o alimento com a língua. E daí ele puxa o alimento para dentro da boca. Então é assim que eles se alimentam. A quantidade de cada alimento, né? Existem quantidades que chegam a ser tóxicas e outras não. Existem gramíneas, leguminosas e outras tantas que, a depender da quantidade, ela se torna tóxica. Por exemplo, a ureia, né, ela só pode ser colocada a partir de um percentual dentro do sal mineral ou na composição de farelos, né? A soja, o próprio milho, né? O próprio milho, a depender da quantidade, ele se torna tóxico, né? Então, é importante a gente saber da quantidade de cada alimento que deve ser dada. Isso tudo, gente, está dentro da sustentabilidade, né? E no final a gente vai fazer um desfecho para saber tudo isso que é o que se faz por a gente raciocinar o que é sustentabilidade. A busca de alimentos por razões médicas. Olha, compra um músculozinho. Quando ele fala um músculozinho, geralmente ele está dizendo, porque toda a carne é músculo, né? Mas eu acho interessante quando ele fala, não compra um músculo para fazer uma sopa, porque ele sabe que ali naquela musculatura de braço e de ombro ou de perna, né? Como é a musculatura que faz bastante exercício, existe um deslocamento de minerais, carboidratos e proteínas de qualidades onde vai fazer com que essa musculatura tenha uma maior resistência. Logicamente, se essas carnes são que trabalham mais, né, ali no bovino e no bubalino, são carnes onde tem mais cobalto, né, onde tem mais ferro, cobre, alocação de minerais, de carboidratos, né, carboidratos estruturais e de proteínas também. E isso vai refletir no consumo da carne. Pode ser que a carne não seja tão mole, mas ela traz uma nutribilidade maior. Por isso que o médico às vezes fala assim, olha, compra um músculo. Geralmente se refere a músculo quando é carne de segunda, né? E as carnes que compõem ali a perna, o braço, o antebraço do bovino, né? São musculatura que trabalha mais. E essas carnes vão ter mais um poder nutricional, né? Inclusive, as células daquela musculatura têm mais mitocôndria, porque são carnes que fazem mais exercício. Tudo isso é pensado, busca de alimentos por razões médicas e outras tantas, né? Olha, você vai tomar um leite desnatado, né? Isso já passa lá pelo processamento. Você não pode tomar um leite muito gorduroso, né? Isso tudo passa por um processamento dentro dos alimentos, né? Existem casos, né, principalmente mulheres, por causa da menstruação, elas devem comer fígado, né, porque não existe planta no mundo que reponha o fator R. Não tem o fator R, nem o tipo de ferro, né? Algumas plantas têm ferro, a mulher até absorve alguma parte do ferro, mas não tão bom como o fígado, como o baço, como rim, né? E outras vísceras, pulmão também. Então, é importante por cada reposição de B12. Não tem planta que tenha cianocobalamina
como tem as carnes. Por exemplo, a carne suína é a melhor fonte de B6 para o homem. Não existe nada no mundo que supere a digestibilidade de B6 do que a carne suína. Então, cada uma dessas carnes elas vão ter propriedades, né? E, às vezes, por problemas médicos de alguma deficiência, né, nutricional ou fisiológica daquela pessoa, se precisa que haja o consumo desse tipo de alimento. A adaptação do animal à nutrição e ao clima. Isso é uma outra questão. Eu vou transportar o animal de uma região para outra, lógico que ele vai ter forrageiras diferentes, né? Ele vai consumir forrageiras diferentes. Ele vai lidar com climas diferentes. O tipo de solo, às vezes até com a mesma gramínea. Mas vocês têm que pensar que o tipo de solo vai ser diferente. Com a falta de macro-micro mineral no solo, a composição orgânica e física do solo vai fazer com que esse animal tenha que ter uma adaptabilidade. Muitas vezes ele se adapta, outras vezes não. Isso vai me refletir numa sustentabilidade, né? Todo animal que demora de se adaptar, ele vai causar algum problema ali no sistema, né? Por isso que a gente tem que sempre estar optando por animais mais jovens quando a gente transfere de uma área para outra. Porque imagina que os animais adultos ou os animais jovens, mas que estão já perto da idade adulta, eles já têm todo um sistema fisiológico que funcionou dentro daquele clima. Ele já está acostumado, o sistema orgânico dele já está acostumado com aquele nível de fósforo, cálcio, né, cobalto, selênio, manganês, zinco, cobre. Ele já está acostumado com tudo aquilo, com aquela qualidade do carboidrato que aquelas forrageiras daquele local oferece, tanto carboidrato, como fibra, como proteína, aquele balanceamento. Ele nasceu e viveu ali. Alguns, quando mudam de lugar, nessa idade de jovem para adulto, tem ainda a capacidade de adaptabilidade. Mas dificilmente ele vai ter a mesma produção que teria lá no seu habitat onde ele nasceu, né? E onde os pais, os avós, os bisavós deles nasceram. Mudando de lugar, tem que se ter todo o cuidado para que haja uma adaptação. Ora, mas se eu trago um animal jovem, né? Um animal que está entrando ainda na idade jovem, eu vou ter ainda, né? A modificação fisiológica dele vai contar com um aporte de alimentação nutricional daquele local que ele foi transferido. E aí, com o tempo, ele vai ser muito melhor do que um animal que já é trazido na idade jovem para adulto ou adulto, né? Então, na preferência, quando a gente vai adquirir animais de uma região muito diferente, a gente dá preferência a animais mais jovens, né? Isso não quer dizer que eu não vá trazer um adulto. Não, eu posso trazer um adulto sim, mas a gente tem que ter cuidado. Principalmente saber o manejo. É muito comum a gente ver vacas compradas em leilão, vacas que dão 30 litros. Ah, chegou na minha fazenda para dar 15 é uma agonia, esse cara me roubou. Não, meu amigo, às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes é uma questão só de lá, de alfafa, né? Farelo de soja, um concentrado altamente balanceado, né? Que tomava vitaminas, você levou para a fazenda, botou ele lá num pasto de braquiária, deu um farelo que você nem sabe o balanceamento, se está certo ou não, numa quantidade também que você não sabe se está certo ou não, com teores de fibra, FDN, FDA,
e tudo totalmente desbalanceado, e aí você quer que ele dê os mesmos 30 quilos? Não tem genética certa, não vai conseguir que essa vaca dê essa quantidade, né? Com clima totalmente adverso, né? Você nem se deu ao trabalho, comprou aquela vaca no leilão, mas nem se deu ao trabalho de saber o habitat. Então, isso vai fazer com que você tenha problemas. E aí, eu tenho que saber os climas. Clima temperado tem um tipo de gramínea, um tipo de vegetação, um tipo de solo, né? E clima tropical totalmente diferente. Entre as forrageiras, gramíneas, leguminosas, oleaginosas, cactáceas, né? Todas elas vão ter características diferentes. E se detendo na Bahia, de uma forma geral, eu tenho o semiárido e seus microclimas, o recôncavo e seus microclimas, o cerrado e seus microclimas, né? E esses microclimas, por incrível que pareça, eles têm algumas disparidades muito grandes. Daí eu venho os tipos de pastejo, manejo, né? Pastejo intensivo, pastejo extensivo, rotacionado irrigado, rotacionado sem irrigação, com adubação, sem adubação, com reposição de nutrientes, né? Pastejo com suplementação. Então, eu tenho os tipos de manejos de pasto que eu vou fazer, né? Vai influenciar na adaptação e na produção sustentável do animal. E é lógico, não, qual é o modelo certo, professor? Não sei. Se eu não for na região, olhar que tipo de área, que tipo de relevo, que tipo de gramínea pode ser implantada lá, ou se já tem alguma gramínea adaptada, eu não vou saber que tipo de pastejo eu posso implementar, né? Rotacionado de sequeiro, extensivo, tem locais que eu tenho que, inclusive, mudar o sistema de tipos de pastejo durante o ano. Porque o clima me força isso, né? Eu sempre falei desse caso que eu acompanhei com, com, com uma pessoa que veio de Minas, né? A gente nunca fala o nome, um profissional, e eu acompanhei ele em 5 fazendas aqui, né? Para implantar pastejo. Nas 5 fazendas que eu implantei, todas ele implantou o pastejo, o manejo de pasto e o tipo de divisão de pasto iguais. E eu fiquei me perguntando, né? Eu digo, rapaz, se fosse para fazer isso, eu mesmo falei, não é possível que em todo lugar a mesma gramínea e o mesmo tipo de pastejo e a mesma divisão, com o mesmo tamanho de piquete, em relevos diferentes, eles sejam aplicáveis. E como não foi, né? Em 1 ou 2 fazendas, não me lembro quantas deu certo, e nas outras não iam dar certo. Porque o clima, porque tudo era diferente. Ele aprendeu uma coisa na universidade, veio com aquela coisa amarrada, né? Eu acho tão engraçado quando muita gente pergunta assim, você não vai implantar estação de monta aqui não? E em vários casos eu digo, não. Mas, rapaz, não vou implantar estação de monta aqui, porque aqui não é bom ter estação de monta. Então as pessoas, e aí depois eu vou mostrar o porquê que eu não vou implantar a estação de monta. A mesma coisa é pastejo rotacionado. A coisa que o cliente mais gosta é pastejo rotacionado. Quando eu lhe contratei, eu achei que você ia implantar um pastejo rotacionado. Eu digo, com esse clima que você tem aqui, de jeito nenhum. Nunca você vai ter um pastejo rotacionado, mas você não vai propor irrigar, não, com o tipo de água que você tem aqui debaixo da terra? De jeito nenhum, você vai salinizar a sua terra toda. Então, as pessoas não partem do básico, conhecer a natureza. Quem conhece a natureza erra pouco. Erra, mas erra pouco. Então, os tipos de pastejo são importantes. Mas hoje o veterinário de produção, de clínica, do que for, que não sabe bioclimatologia, ele está dentro d'água.
ele vai sofrer muito problema. E aí eu tenho que levar em consideração esses tipos de pastejo. Dimensionamento, está aí outra coisa difícil de se fazer. Tanto para sublotação como para superlotação, né? Então, e ele vai estar ligado também ao clima, porque a produção está ligada ao clima. Ah, mas eu compro comida, a produção de milho, de soja, também é sazonal. Então, não tem nada que você não faça que não esteja ligado a dimensionamento, tamanho do coxo, tamanho da área, tamanho do curral, né? Forma do curral. Tudo isso vai estar dentro do dimensionamento. Esse pasto no verão cabe tantas reses, no inverno cabe tantas reses. O coxo tem que ser de tal tamanho, porque se cabe tanto, eu tenho que ter um coxo que todas, quando quiserem comer, vai ter o conforto de poder ir lá no sal mineral, ou se eu fornecer um suplemento de comer o seu suplemento, sem uma estável. Então, tudo isso é calculado para que se dê sustentabilidade, né? Para que eu possa, ora, se eu coloco em 100 hectares, 100 reses, e meu clima, o meu de sal, o tamanho do meu pasto, tudo permite que eu coloque 100 reses, ótimo. Mas se eu coloco 101 reses, eu já começo a diminuir o meu princípio de sustentabilidade. Por quê? Porque vai ter disputa de coxo, causar estresse, vai ter consumo a mais de gramínea, vai ter degradação da gramínea, e no ano que vem eu não vou conseguir colocar 101, eu vou colocar 98, porque 101 não vai dar. E no outro ano eu vou começar a degradar o meu pasto, né? A cada ano, se eu coloco uma superlotação. E todos os anos eu tenho que recalcular? Tenho, porque o clima muda em todos os anos. Pastagens, isso aqui no semiárido, na época boa, ibuva, tendo na barriga do cavalo, tá vendo? Essa fazenda dificilmente chegou nessa posição outra vez, né? É uma fazenda que fica no semiárido. Ah, professor, e por quê? Porque o clima não deixou. O manejo era feito certinho, o manejo de pastagem. Vocês estão vendo algumas árvores aí de sombreamento, um buzeiro, juazeiro, né? Nessa região para sombreamento. Lógico que aí eu tenho uma lotação de pastagem boa, e eu vou ter conforto para esses animais, né? Eles vão andar pouco para comer, né? Eles vão ter, a cada pastejada que eles derem, a cada bocanhada que eles derem, né? Eles vão levar bastante comida. Então, por cada bocada, como a gente chama, eles levam bastante forragem. Imagine que um boi, para se satisfazer, tivesse que dar 60 bocadas. Num pastejo desse, eu estou chutando, não sei se é assim, viu? Mas aí tem que ver a parte comportamental dos animais. Mas num pastejo desse aí, com 10 bocadas ele se alimenta, porque vem uma quantidade de gramínea muito grande. Tudo isso em sustentabilidade é pensado. E essa fazenda, quando eu comecei a dar assistência, ela chovia 868 milímetros por ano. Em 2007, 2006, não me lembro, tem que olhar minhas anotações. Hoje, esse ano está sendo um ano fora da curva. Mas, por exemplo, o ano passado choveu 356 milímetros. O ano retrasado choveu 280 milímetros. Não tem como um pasto retornar a isso aí, né? O ciclo vegetativo das forrageiras, ele tem uma necessidade mínima de índice pluviométrico anual. Então, já tem 2012 para cá, então já tem 8 anos, em que eu não consigo chegar a 400 milímetros. Né? Esse ano vai chegar. Mas
Até 2019 eu não conseguia chegar. E aí não tem forrageira que dê certo, né? Aí eu tenho que diminuir rebanho, eu tenho que repensar em tudo. Ah, professor, e esse ano recuperando? Eu tenho que aguardar o que é que São Pedro vai fazer no ano que vem, 2021. Se tiver 5 anos de regularidade, eu começo a retornar o rebanho para essa fazenda, né? Mas eu tenho certeza que eu não degradei por superlotação, que talvez tenha muita semente ainda no solo lá, em latência. E que, lógico, esse ano é o ano de replantar a fazenda. Já estamos providenciando, está replantando, vamos ver o que, é que vai acontecer. Mas se no outro ano voltar abaixo de 500, eu vou começar a degradação de novo. E se eu degrado por clima, né, e degrado por manejo, aí a degradação aumenta e muito. Gente, e aí eu tenho que pensar em conservação de forragens, né? Pegar as minhas forrageiras, né? E cada uma serve para uma coisa. Eu posso fazer pré-secado, eu posso fazer silo, eu posso fazer feno. Tudo isso passa por um dimensionamento. E esse dimensionamento passa por análise de custo também, né? Eu posso fazer silo, né, de capim de corte, de cana, vou dedicar uma área para plantação de cana e vou fazer silo. Quanto custa, quanto vai sair por quilo na hora que eu for oferecer animal? Ah, vai sair tantos centavos. Ah, beleza. Isso aí dá, porque eu guardo, né? Tem silos de 10 anos que são abertos, ainda estão bons. Geralmente 3, 4 anos. Aqui na Bahia, dificilmente você leva 3 anos sem abrir o silo, né? 2 anos no máximo, porque sempre tem um período seco, né? Alguns mais curtos, outros mais longos. Feno também, eu posso fazer bastante feno para guardar. Por exemplo, agora que essa fazenda mesmo está desocupada, se houver uma superprodução de gramínea, o planejamento vai ser fazer feno e guardar feno. Quanto tempo guarda, professor? Se não molhar, né? Se guardar em locais desinfetados, para não criar mofo e tudo mais, em cima de pallet, né? Bem acondicionado, pode se acondicionar dentro de sacos também. Você pode levar muitos anos mesmo. E eu vou dimensionar, isso aqui dá para eu alimentar tantos animais, né? Fazer os cálculos. Aqui silo, né? Aqui é vaca de leite e ovelha, né? Em Tapetinga. E aqui está fazendo silo. Aonde dentro dos túneis, ele tinha facilidade de achar esses túneis plásticos, né? Tem uma fábrica lá acho que é a Grandene, uma fábrica de negócios, essas sandalinhas tipo Melissa e tal coisa, acho que é Grandene, em Tapetinga, e eles usavam algumas coisas que tinham esse túnel. Então, o que ele fazia? Depois ele lavava, desinfetava, né? Tirava os produtos, tudo que... E aproveitava esses túneis para silo, né? Picava lá o capim, e esse silo aí é de milho, no caso, milho pé inteiro, com espiga, com tudo. Passava bem picadinho, e aí vocês veem quantos já estão feitos aqui, né? E ele prensa aqui, né? Prensou aqui, tirou o ar todo, vem com a tampa, enrosca, bem enroscada a tampa e pronto. E faz um silo de qualidade para alimentação animal. Aí, ó, enrosca a tampa, bem enroscadazinha. Tampa aquilo, beleza, isso é até bom, porque o rato não consegue roer, não consegue nada. Agora você vê o que é dono de propriedade. Esse cara que está aqui é o dono da propriedade, né? Um cara bem de vida, que tem dinheiro, mas ele vai lá trabalhar, fazer o silo junto com o empregado. O anterior é o empregado, o empregado contratado. O apelido dele é Di, trabalhador que nem o cão, esse aí. E o dono está aqui, também, sem camisa, trabalhando, se virando, né? Porque é lógico que depois ele vinha, limpava tudo direitinho, né? O que ele não conseguia fazer, isso aqui é tudo ofertado ao animal, que é milho picado, e ele ia fazendo o silo dele, reserva de comida, né? Palma, nesse mesmo local ele plantava palma. Quando eu orientei ele plantar palma lá em Tapetinga, o povo disse assim, mas virou o que aqui, semiárido?
Você está doido, não sei quemzinho. E palma irrigada, porque eu disse a ele, olha, aqui Tapetinga vai mudar, aqui vai ter várias secas. Eu nem sou São Pedro, nem bato tambor para adivinhar a coisa, porque senão eu estava rico. Eu sabia as dezenas da cena toda, né? E estava rico. Mas existem estudos onde existem, dentro desses estudos, né, de clima, eles têm uma previsão. Previsão não é uma coisa certa. Eu vejo, disseram que ia chover hoje, não choveu. Aí chove no outro dia. Tá vendo? Ia chover era hoje. Bicho, isso é uma previsão, né? Disseram que ia chover de manhã, choveu de tarde. É uma previsão. O homem faz a previsão. Isso não quer dizer que seja exata, mas ela é aproximada do normal, né? Isso é um comentário de quem não conhece bioclimatologia, né? E que eu já fiz também, porque eu nunca tinha estudado. Quando no meu mestrado eu comecei a estudar bioclimatologia mais a fundo, né? Já tinha estudado na graduação, mas não tinha dado tanto valor, né? Naquela época não se dava muito valor à parte de sustentabilidade, à parte bioclimática, né? Mas aí já no meu mestrado isso já estava bem aflorando, né, na sociedade e vai melhorando. E aí eu disse, você vai plantar palma. Mas Misa, vai plantar palma. Rapaz, vai, fique tranquilo, é caro, mas é necessário. Você vai ver que você vai precisar de palma. Plantou no primeiro ano, não precisou. Lá para o final do segundo ano, a seca bateu. Eu não sabia que dia ia bater, mas eu sabia que ia bater em Tapetinga. Se não fosse no terceiro ano, eu sabia que ela vinha quando, eu não sei, porque existia uma previsibilidade dessa seca em Tapetinga, né? E aí veio. Ele nunca ganhou tanto dinheiro fácil com palma lá em Tapetinga. Porque ninguém tinha palma, as vacas de leite tudo caindo de fome. Ele levou uns 2 produtores para lá, inclusive deu palma a alguns deles. Depois uma porção de produtor veio bater na porta dele, porque viu as outras vacas levantar e produzir ainda algum leitinho com a palma. E foram comprar, e eu sei que ele me ligou e disse, rapaz, quando você vier aqui registrar os carneiros, eu não dava assistência às vacas dele, não. Quando você vier aqui registrar os carneiros, você vai... Eu vou lhe mostrar aqui a contabilidade que eu fiz e quanto eu ganhei de pau, que já pagou o que eu investi, e dá para investir mais 3 áreas e ainda sobra dinheiro. Aí eu fui lá, realmente, quando eu fui registrar os animais, e foi uma receita enorme que ele teve. Não é adivinhação, não é nada, é estudo e administração para dentro. E eu sei que essa área por muito tempo. Depois eles começaram alguns a plantar, tal coisa, veio outra situação, mas mesmo assim ele ainda mantém aquilo ali, porque na época ruim, quando vem as secas, ela dá uma ajuda na alimentação, né? Ela é uma suplementação que dá ajuda. Ela é cara, para manter, para tudo, mas no final ela se paga, né? E aí eu vou ter que fazer as adequações das instalações, isso é importante. Gente, existe uma técnica, né, que um holandês criou, um canadense, aliás, que se chama permacultura. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ela. Eu tenho que melhorar a melhoria do meio ambiente, né? O homem vai lá, modifica, mas ele tem que pensar que ele não pode modificar tudo, que as modificações que ele faz vai ter efeitos desastrosos, né? Então, essa modificação, quando ela segue algumas técnicas, e a permacultura é uma delas, eu tenho um impacto, né, bem menor no meu meio ambiente. Logicamente, um impacto menor na qualidade de vida do ser humano e na qualidade de vida do rebanho. Então, adequação de instalações, isso é importante, né? Permacultura, eu vou falar um pouquinho. Sombreamento, que nós vimos naquele slidezinho lá, né? Eu tenho que dar conforto ao animal para quando o clima estiver muito quente, ele tem uma sombrazinha para poder passar aquele tempo. E aí eu tenho que ter dimensionamento. Quantas árvores eu tenho que botar? Qual é o tipo de árvore que eu tenho que botar? Qual é que eu tenho que preservar na hora que eu for trabalhar o pasto, né?
Fontes de água, sempre preservando a vegetação em torno das fontes de água. E aí, nosso mestre, grande mestre, hoje lá na Politécnica, Faculdade Politécnica, lá na Federação, que é onde tem as engenharias, engenharia hidráulica, engenharia civil e tudo mais, está lá os 10 mandamentos que nunca caiu na vida, né? Aquilo serve hoje para os engenheiros. Quem fez? Antônio Conselheiro, que são os mandamentos para a preservação das fontes, rios, nascedouros, lagoas. Quais são os mandamentos de manejo, né? O que é que se deve deixar de vegetação, como é que você pode construir a barragem. Toda a norma técnica estão nesses mandamentos, que eles são a base da engenharia e da sustentabilidade para que se mantenha essas fontes de água durante anos. Tipos de cerca, né? Isso é importante. Influência do manejo na qualidade da produção. Isso tudo vai fazer com que eu tenha, nesse manejo, tomando esses cuidados, eu vou ter uma qualidade de produção bem maior, né? Às vezes o cara diz assim, não, mas eu preciso ter 600 vacas. Eu digo, aqui não dá, aqui só dá 300. Ah, mas eu preciso ter 600. Então, meu amigo, você tem que comprar outra propriedade, você tem que fazer uma outra coisa, porque aqui é 300, né? E quando ele tema e bota, né? Eu tenho um exemplo disso em Itaberaba, que aconteceu um tempozinho atrás, em que o rapaz comprou uma fazenda muito boa, mas numa época de seca muito grande, e eu disse a ele, só dá tantas vacas aqui. Quando ele foi numa exposição, conversando com outros criadores e com alguns vendedores de semente, insumos, cerca, rapaz, você está doido? Nossa, seu veterinário é tudo assim mesmo. Você ele não. Aí, em sua fazenda, onde você diz que você pode botar 1000 vacas aí tranquilamente. Rapaz, eu comprei essa fazenda e o dono disse que tinha 1000 vacas, e realmente tinha. E estava tudo degradado. As vacas tudo no couro e no osso. Por quê? Tudo degradado, né? Até a serra que ele tinha boa foi degradada. Excesso de animal, super pasteiro. E ele ficou uns 60 dias sem falar comigo, nem nada. E daí, depois de uns 20 dias, ele ligou para mim. Doutor Misael, eu preciso do senhor urgente lá. Do que foi, rapaz? As vacas estão caindo, estão morrendo. Eu digo, gente, não é possível. A gente colocou 250 vacas, ainda não chegou ainda na quantidade, então tudo assim, a minha previsão de eu voltar aí com 90 dias. Não, mas você tem que vir, você tem que vir. Quando eu cheguei lá, eu vi, ele já estava com 800 e tantas vacas, né? E as vacas não tinham o que comer, lógico, degradou tudo, comprou vaca magra, que come o dobro, né? O animal, quando está magro, ele vai comer o dobro, para ele poder recuperar. Botou lá aleatoriamente, abriu as cercas, o espaço todo, degradou tudo de uma vez, e resultado, tudo caindo. Eu digo, meu amigo, eu não quero nem que você me pague essa visita, porque eu não vou fazer nada aqui. Eu não vou ficar dando soro em vaca para levantar uma e a outra está caindo. Outra coisa, esses animais aqui estão no couro e no osso, ninguém vai responder a nada, não. É vaca que caiu, você não tem o que fazer. Eu vou dar soro e ela vai se alimentar de quê? Ele não tinha comida, não existia comida. Eu dou soro e ela vai levantar? Não existe esse milagre. Então, se você providenciar comida, aí eu vou ter que comprar, ou você vende tudo. Porque agora você não tem que vender e ficar com 100 nem 200, você não pode ficar com uma vaca aqui dentro. E essa foi a retórica do negócio. Isso na pecuária tem demais. Então, a permacultura, vamos falar um pouquinho sobre a permacultura, né? É um sistema de planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Surgiu da expressão em inglês Permanent Agriculture. Então, Bill Mollison e David Hungry, na década de 1970, você vê que é coisa nova.
É coisa de o quê? 20 com 30, 50 anos, né? Eu tenho 58, então é coisa nova, coisa muito nova. E o que é que eles pensaram? Né? O que é que e a gente vê muito isso. É lógico que a gente vê muito isso porque a permacultura chegou para conhecimento aqui no Brasil na década de 90. E mesmo assim não foi aplicada. Por que não foi aplicada? Porque os novos ricos, eles chegavam lá e queriam construir mansões nas fazendas, currais com lajotas, morões com lindos, mas mal posicionados, formando cantos, né? E a permacultura, ela prevê que a casa, né, a casa do patrão, a casa do peão, todas as estruturas, elas fiquem de comum acordo arquitetonicamente com o ambiente, que você não distingua, que aquilo não vá ferir os seus olhos em termos de estrutura do ambiente como um todo. Existem fazendas que você chega e diz assim, essa casa tinha que estar em Hollywood. Aqui não. Né? Por quê? Porque ela destoa do meio ambiente. Estruturas pesadas ou arquitetônicas demais, sem nenhuma preocupação da junção da estrutura com o meio ambiente. Né? E aí vai para currais, vai para baias, conjuntos de baias, seguindo esse princípio, esse equilíbrio da natureza, né? Em harmonia com a natureza. Ora, isso lhe traz uma melhor funcionalidade também. Né? Imagine que você faz um corredor onde o animal sai do pasto e entra num corredor arborizado e vai para um curral onde a chegada desse corredor, né, a porteira fica de fácil acesso para o animal e com um tamanho bom para que o rebanho possa adentrar sem estar se espremendo, com um espaço bom para ele se acalmar ali e você começar a trabalhar, né, dentro dos princípios de bem-estar animal, nas vacinações, toque retal, né, amostrações, marcação dos animais, né, que você vai ter que marcar, numerar, e dali aquele ambiente do curral, ele não tem cantos para os animais não tomarem pancada, que você possa trabalhar, né? Isso tudo está dentro do princípio da permacultura e que na saída ele retorne também ou pelo mesmo corredor, por um outro corredor, que seja de fácil acesso, né? Que eles não passem se apertando, né? Para isso tudo precisa dentro do princípio da permacultura, em que você olha aquela estrutura do curral e que você veja que está dentro do contexto de toda a estrutura do pasto, de todo o conjunto, né, arquitetônico ali das suas estruturas físicas, de casa, currais, baias, depósito e tudo mais. Né? Então, eles se preocuparam com isso. E isso vai dar tanto para o homem um melhor equilíbrio, né, como para os animais. Eu separei essa fotozinha aqui, ó, né? Você passa num local e vê isso aí, você sente a harmonia que tem, né? Uma estrutura, né? Bonita, arquitetônica, que lhe dá a impressão de suavidade, de estar dentro do contexto. Se vocês acompanharam lá, cá no canto da fotozinha, você vai ver a árvore no canto esquerdo da foto, tem árvores e tudo, ela está dentro do contexto daquela estrutura da rua, da cidade ou do bairro, né? É muito comum a gente ver os bairros totalmente despadronizados, né? O interessante hoje em dia já se tem essa preocupação, né? Nos condomínios. Mas antigamente não. Você entrava num condomínio chique, casa de tudo quanto é jeito, a peleja do diabo com o dono do céu, tudo. A arquitetura, cada um tirava da cabeça. E aí, depois não sabe por quê. Aquilo está na memória subliminar, né? Está lá atrás, no superego, que vai fazendo mal à pessoa. Né? E se padronizasse de um jeito em que
estivesse de comum acordo com a ambientalização da natureza, com certeza teria uma melhor qualidade, né, de vida, né, de estrutura de modo geral. Aqui é a estrutura que nós fizemos, né, de permacultura, utilizando troncos de eucalipto tratado para ovinos, né, uma fazenda ali no Sauípe, de um suíço, né, e a gente fez o projeto, eu e mais 2 colegas, fizemos o projeto. Aí são baias, as ovelhas entram, está vendo que tem baias cá no canto, sem canzil, e outras com canzil cá para frente, mas você não vê a agressão, utilizamos tela, né? Você não vê a agressão dessa infraestrutura. Ele tinha uma plantação de coco ali, contígua já atrás, onde os animais iriam sair daqui, né? Pelo tamanho dos animais, nós fizemos o dimensionamento do tamanho da porteira. Isso nós fizemos para ovino, viu? Mas pode ser feito para bovino também. E aí o que acontece? Eles iam sair aqui e iam pastejar no coqueiral, o coqueiral dividido por telas, né? Para a gente ir rotacionando, né? E eles iam pastejar no quicuio. E tem uma outra área contígua a essa aí, com outro pastejo, onde a gente ia fazer um manejo de pasto rotacionado de sequeiro. Mas a infraestrutura de curral, né? A maioria do tempo, a gente fez o estudo bioclimático. Aqui, as chuvas são geralmente nesse mês de maio a julho, agosto quase não chove, né? Ou não chovia, que aqui faz um tempinho, eu já não sei mais como é que está o estudo. O estudo bioclimático ele é feito ano a ano, retrocedendo e avançando 5 anos para frente e para trás. E aí eles iam pastejar e retornavam para cá, e essa cobertura, né, feita com esse tipo de telha, que é uma telha mais fresca, porque a maioria do tempo lá era quente, né? Lá em Sauípe a maioria do tempo é quente, a média de temperatura é alta. Aqui, não sei se dá para reparar, o finalzinho aqui ainda não está acabado, tem a pontazinha do telhado, né? Isso aqui ia vir uma longarina, onde a gente ia botar uma cortina de lona que ela enrolava. Para quê? Para nas épocas frias a gente proteger do frio e também da chuva, que ela vinha de açoito. Então, ele ia trabalhar com cortinas que desciam enroladas num madeiritezinho, né? Um pauzinho roliço, que nem esse de cima aqui, que está aqui entre morões, e ele desceria uma madeira leve, né? Para a gente poder proteger da chuva e proteger do frio quando necessário. Cá no cantinho são as maternidades, né? Por isso que estão com a longarina desse jeito e não em forma de canzil. As longarinas estão aqui para que pudesse ser a maternidade separada dos currais gerais. Sanidade, então, a localização das instalações, a incidência solar, você sempre tem que prevenir, fazer leste-oeste, né? Você deve fazer as instalações sempre leste-oeste, currais, baias, né? Leste-oeste. Pé dilúvio, né? Para fazer a desinfecção quando o animal entra, quando o animal sai, para não trazer nem levar problemas. Os currais têm que ter uma drenagem, portanto, eles têm que ter um declive para que essa água não se represe, né? Limpeza diária, limpeza e desinfecção, é importante a gente ter tanto limpeza como desinfecção, isso tudo está dentro dos princípios. E as correlações que a gente tem, né? Um bom gerenciamento, a gente tem que ter um bom gerenciamento, sempre em tudo que a gente faz, né? Vai fazer com que eu tenha uma boa nutrição, uma boa sanidade, né? É importante que eu gerencie todos os processos de produção, né? E isso vai gerar uma melhor condição de meio ambiente. Se eu tenho todos esses cuidados, eu vou gerar uma melhor condição de meio ambiente. Ora, se eu vou fazer isso, eu vou gerar uma melhor produção de carne, de leite, de pele,
de ovos do que você tiver de produção animal. Eu vou gerar plumagens melhores se eu trabalhar com aves ornamentais, eu vou gerar cães de melhor qualidade, gatos. Eu preciso entender de meio ambiente e de correlação do meio ambiente com cada animal para eu dar o melhor conforto possível. Aí eu produzindo mais, eu vou produzir por mais tempo e eu vou ter sustentabilidade. Isso é que é importante. Ora, essa mesma fazenda que a gente não, eles criavam e eu dava assistência. Isso é um lote de bezerro. Ah, professor, todos com cabresto? Porque é uma metodologia de amansar esses animais. Quando vocês deixam eles do cabresto desde novinho, você acaba amansando eles. Eles iam para pasto de cabresto, né? Era um modo de... E você vê que eles estão procurando agora um sol a pino, eles estão procurando a sombrinha deles ali. Estão comendo, deixa eu ver aqui, essa é a quixabeira. Estão embaixo da quixabeira, deve ter quixaba aí, eles estão comendo um pouquinho de quixaba, estão bem, né? Essa fazenda eu não tenho mais condição de criar nem indicar que se crie Nelore aí, porque não existe essa condição de bovino. Hoje é só caprino aí, né? Ok, gente. Valeu pela atenção aí. E a ideia de sustentabilidade é essa, é se adaptar ao que o clima produz, degradar menos o ambiente e ter uma melhor condição de qualidade de vida, boas práticas para manejo de rebanho. Isso tudo junto, né, unido com algumas técnicas de permacultura e tudo mais, vai fazer com que eu tenha sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Eu produzir bem, dentro das condições suportáveis de cada meio ambiente, para degradar o menos possível, né? Porque não degradar é impossível. Então, vamos degradar o menos possível para que nossos trinetos, tataranetos, tenham a condição de desfrutar de tudo isso que a gente produz, certo? Essa é a ideologia atual. E não fazer como estão fazendo os desmatamento, onde os homens são gigolô de terra. Aproveita e depois, com o tempo, por isso você vê uma opção de anúncio, vendendo Fazenda do Norte, é uma oportunidade, a terra já está degradada, meu amigo, não vá não, porque aquilo ali já está degradado, não tem mais o que produzir. Ok? Gente, estamos abertos às perguntas. Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Não. Vamos lá? Estamos abertos às perguntas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esperar mais um minutinho para ver se alguém pergunta. Tá, no questions, ok. Então, até a próxima aula.